decorrer dessa leitura, a gente vai percebendo a evolução dos robôs e como os humanos vão se tornando cada vez mais dependentes desses seres, que são fruto de sua própria criação. No primeiro momento, isso talvez pareça muito surreal, mas será que, em certa medida, a gente já não é dependente de várias coisas que nós mesmos criamos? Oi gente, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Aqui é a Amanda e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o Incrível. Incrível. Esse livro é... Já falei que é incrível? Então tá. Sobre o Incrível, Eu, Robô, do Asimov. Eu já comentei rapidinho sobre ele no meu vídeo de leituras de janeiro, mas eu queria muito fazer um vídeo só para esse livro. Aliás, eu quero muito fazer um vídeo para todos aqueles livros que eu mencionei naquele vídeo e para outros livros aí também, enfim. Aos poucos eu vou tentando colocar esses vídeos aqui no canal. Hoje é a vez desse livro recomendadíssimo. Isaac Asimov, autor desse livro, nasceu em 1920 na Rússia, mas em 1928 ele naturalizou-se norte-americano. Ele morreu em 1992 e nesses seus pouco mais de 70 anos de vida ele escreveu muita coisa. Ele escreveu e editou cerca de 500 livros. 500. Nem todos esses livros são livros de ficção científica. Tem também livro didático, tem enciclopédia. Ele escreveu alguns livros de mistério, detetive, e tem vários trabalhos que ele publicou voltados para o mundo da ciência. Mas enfim, ele escreveu pra caramba. Eu, Robô foi meu primeiro contato com o autor e foi um primeiro contato muito positivo. Foi sensacional a leitura desse livro. Eu fico feliz que ele tenha outros livros de ficção científica publicados, porque eu fiquei curiosa para conhecer outros livros dele. O Asimov, junto com outros autores, é um dos nomes de peso na literatura de ficção científica. Mas ao contrário do que alguns pensam, o Asimov não foi o primeiro a escrever sobre robôs e ele também não foi o primeiro a usar o termo robô. Como diz aqui no último capítulo desse livro, um capítulo com algumas curiosidades que foi escrito pelo próprio Asimov, em mitos e lendas da antiguidade já era possível encontrar histórias sobre seres mecânicos. Já o termo robô apareceu pela primeira vez em uma peça que foi encenada pela primeira vez na Tchecoslováquia em 1921. Nessa peça, um personagem produz seres humanos artificiais, que são robôs, para que eles possam fazer todo o trabalho mundano e dessa forma libertar a humanidade para uma vida de ócio criativo. Olha que a ideia dessa sociedade muito me atrai. 2015 e isso ainda não aconteceu. Infelizmente essa peça não acaba muito bem porque os robôs se rebelam e exterminam a raça humana. A história dessa peça acaba remetendo a um outro clássico da literatura, que é considerado o primeiro livro de ficção científica, Frankenstein. Por mais que eu nunca tenha lido a obra da Mary Shelley, eu conheço mais ou menos a ideia da história. Victor Frankenstein cria uma criatura e no final as coisas acabam não dando muito certo para o criador. Era comum nas décadas de 1920 e 1930 que as histórias que trouxessem criaturas criadas por humanos tivesse esse lado não positivo e tratassem essas criaturas criadas por humanos como seres perigosos, como ameaças. Uma possível explicação para isso também está aqui no último capítulo desse livro, que diz que nessa época a Primeira Guerra Mundial, o final da Primeira Guerra Mundial ainda era algo recente. Então a lembrança da guerra com aqueles aviões, com tanques, fazia com que os avanços tecnológicos não fossem vistos de um jeito muito positivo. E essa forma como esses seres eram tratados nas histórias acabou sendo um impulso no Asimov para escrever sobre isso. Alguns anos depois ele leu duas histórias que traziam esses seres criados por humanos de um jeito não negativo. Aí sim parece que foi um impulso que faltava para que o Asimov escrevesse sobre robôs. Então, em 1939, nasce Robbie, que é o primeiro conto desse livro. Sim, Eu, Robô é um livro de contos. Robbie é um dos primeiros modelos criados, ele não fala, ele é um robô babá. E na história, a mãe tem certa dificuldade em aceitar que a filha seja tão apegada a uma máquina. A história de Robbie, como eu disse, foi escrita em 1939 e foi publicada pela primeira vez em 1940. Foi em 1940 também que o Asimov, discutindo com Campbell,
Campbell era o editor de uma das revistas que tinham publicado contos do Asimov, então os dois estavam discutindo sobre possíveis regras de conduta para os robôs. E é assim que nascem as 3 leis da robótica. E é assim também que nasce o termo robótica. Então Asimov não foi o primeiro a escrever sobre robôs, ele não foi o primeiro a usar o termo robô, mas as 3 leis da robótica e o termo robótica nascem com ele. Essas 3 leis apareceram pela primeira vez no 4º conto sobre robôs que o Asimov escreveu. E esse conto se chama Andando em Círculos. Nesse conto a gente conhece Gregory e Mike, eles são humanos, e eles precisam fazer uma operação em Mercúrio, porque o robô que foi enviado para lá para fazer essa operação está apresentando algumas falhas. O robô se chama Speed. Esse conto que eu acabei de mencionar foi o 4º conto escrito pelo Asimov, mas ele é o 2º conto desse livro. Então, o Eu, Robô não nasceu assim, esse livrinho prontinho aqui. Depois de alguns anos e vários contos publicados em revistas de ficção científica, é que veio a ideia de reunir e transformar em um livro. Aí os contos foram organizados de uma forma que deixasse a leitura mais coerente, de forma que permitisse justamente aquilo que eu comentei lá no início, que a gente percebesse uma evolução dos robôs. Quando eu comecei a leitura, minha primeira surpresa foi justamente perceber que O Robô é um livro de contos. Então aqui a gente encontra 9 contos. São contos independentes, mas eles estão interligados. E a ligação desses contos acontece também através de uma entrevista. O livro começa com um jornalista entrevistando a Susan Calvin. Susan Calvin é uma psicóloga roboticista. Ela é uma psicóloga de robôs e ela é uma personagem incrível. Então o livro começa com essa entrevista. Depois a gente vai lendo os contos, mas no meio dos contos a gente ainda tem vislumbres dessa entrevista. Isso é legal porque a entrevista contribui para a conexão das histórias que a gente está lendo. Eu já comentei antes sobre os 2 primeiros contos desse livro, Robbie e Andando em Círculos, e eu vou dar uma pincelada nos outros contos que aparecem aqui. O 3º conto se chama Razão, e nele a gente conhece um robô que tem consciência e ele questiona a sua própria existência. Incrível esse conto, incrível. O 4º conto se chama É Preciso Pegar o Coelho, e nele a gente conhece o Dave, que é um robô principal, e ele tem outros 6 robôs que ficam sob seu comando. Só que quando ninguém está monitorando o Dave, ele começa a agir de uma forma estranha. Por que será? O 5º conto se chama Mentiroso, e nele a gente conhece Herbie, que é um robô capaz de ler mentes. E o Herbie é um robô que adora ler romance, ele é fascinado pela mente humana, ele quer entender os seres humanos e suas interações. Outro conto sensacional. O 6º conto se chama Um Robozinho Sumido. Nesse conto, um robô some e é um robô que foi criado com a primeira lei da robótica alterada. Quão perigoso isso pode ser? O 7º conto se chama Evasão e nele a gente tem o Cérebro, que é um robô super inteligente, super potente, e ele é capaz de criar uma nave sem a ajuda de qualquer ser humano. E é uma nave capaz de fazer uma viagem interestelar. E aí, as coisinhas acontecem. O 8º conto se chama Evidência, e nele um promotor, que é candidato a prefeito, levanta suspeitas de que seja um robô humanoide, uma coisa que não é permitida nessa sociedade. O 9º e último conto se chama O Conflito Evitável, e nele a gente tem as máquinas, e elas praticamente controlam o mundo. A gente ainda tem os governantes de cada país, mas essas máquinas elas fazem uma parte considerável do trabalho. Só que acontece uma alteração preocupante na economia mundial, e aí levanta a questão, será que as máquinas erraram uma coisa que era assim impensável? E se elas erraram, como é que isso pode ter acontecido? Os contos desse livro por si só já são muito interessantes, mas mais interessante ainda é a infinidade de ideias e de questionamentos que surgem enquanto você está fazendo a leitura. Com esse breve apanhado que eu fiz dos contos, vocês perceberam que sempre tem algum problema, sempre tem algum conflito. E são interessantes demais as conclusões que vêm com esses conflitos. A gente percebe como tudo acaba sempre girando dentro das 3 leis da robótica. Eu ficava de queixo caído. O que a gente vê é que por mais que os robôs vivam dentro dessas 3 leis, muitas vezes não é possível prever como eles vão agir. E como é difícil até conseguir compreender por que eles estão agindo de alguma forma. Sensacional, gente. Tanto os conflitos que são criados, como as possíveis soluções ou conclusões. Um ponto que eu achei muito interessante nos contos é que os robôs recebem nomes.
Isso me fez lembrar do vídeo da Vebs, onde ela fala de Frankenstein. Eu lembro que ela comenta lá no vídeo que a criatura criada pelo Frankenstein não tem nem nome. A gente percebe então a falta de interesse que existia em criar qualquer tipo de vínculo entre criador e criatura. Aqui, os robôs criados, eles recebem nomes. Os robôs, pelo menos os criados pela US Robots, que é a empresa que aparece aqui nesse livro, os robôs criados por eles têm até certa personalidade. Essas coisas não parecem tentativas de aproximar um robô o máximo possível de um ser humano. Isso faz com que a gente caia até numa questão meio filosófica, que o que é que diferencia um ser humano das outras formas de vida? Eu espero ter conseguido fazer nascer uma curiosidade aí dentro de você para ler esse livro aqui. E se você já viu o filme e por algum motivo ficou desinteressado no livro, não faz isso, porque aquele filme lá, esse mesmo, com Will Smith, ele é bem diferente. É claro que ele é baseado na ideia toda aqui que o Asimov criou, mas eles funcionam de forma bem diferente, sabe? Livro e filme, nesse caso, ficaram bem distintos, então dê uma chance pra esse livro aqui, tá? Dê. Se você já leu esse livro, me conta aí nos comentários o que é que você achou. Se ficou curioso pra ler, me conta aí nos comentários também. Eu quero saber se você tá com vontade de ler esse livro pra te incentivar pra você ler mesmo. Se você já leu outros livros do Asimov, me conta aí nos comentários também o que é que você achou. Eu quero muito ler outros livros do autor. Já tenho 2 aqui me esperando, na verdade uma trilogia e um livro. Então me conta aí sem spoiler se você gosta, talvez você me incentive a ler mais rápido. Eu já tô muito empolgada pra ler, mas talvez você me empolgue ainda mais. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se tiver gostado do vídeo, não esquece de avaliar. E se é novo por aqui, se inscreve no canal para receber os próximos. O link do blog e das redes sociais que eu uso ficam sempre na descrição do vídeo. Se você quiser me acompanhar alguma delas, fica à vontade. Boa semana pra você e a gente se vê por aí ou no próximo vídeo. Beijo!